pela mente. Diga, pela mente. Toda reforma começa no pensamento. Toda mudança na sociedade começa no pensamento. E esse é um tempo de reforma. Esse é um tempo para nós mudarmos a nossa mente, a nossa mentalidade, para nós mudarmos as nossas crenças, para nós ajustarmos as nossas crenças, ajustarmos os nossos pensamentos, que muitas vezes são pensamentos disfuncionais. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Tempo de reforma. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Provérbios 23, versículo 7. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Como imaginou na sua alma, assim é. Então é um tempo de reforma. E o que é reforma? O que significa reforma? Reformas são necessárias quando algo já não atende às finalidades presentes em sua origem. Se a casa já está deteriorando, se o carro já está deteriorando, e já não atende mais às finalidades presentes, então logo precisa de reforma. Reforma significa dar uma nova forma, fazer uma mudança para melhor. Significa restauração, reparo, conserto, correção, revisão. Uma mudança operada tendo em vista o melhoramento de algo. Isso é reforma. É melhorar algo. Reforma em termos de religião, em termos de espiritualidade, é o resgate dos princípios e dos valores cristãos. É o resgate dos princípios da ética e dos valores morais. Isto é reforma. E nós estamos precisando urgentemente de uma reforma. E toda reforma começa na nossa mente. Toda reforma começa na nossa mente. O homem é um ser inteligentíssimo. Ele é capaz de muitas coisas. Ele é capaz de construir obras monumentais, de desenvolver teorias fascinantes. Mas no que diz a si mesmo, no que diz a sua personalidade, no que concerne ao seu comportamento, aos seus pensamentos, às vezes o homem, ele pensa de forma desastrosa. E esse homem, ele precisa rever os seus conceitos. Esta sociedade precisa rever os seus conceitos, precisa rever os seus pensamentos. Os nossos pensamentos influenciam na nossa vida. As nossas crenças, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós trazemos lá da nossa infância, elas influenciam os nossos pensamentos, que influenciam as nossas emoções, que influenciam o nosso comportamento, que influenciam a nossa vida fisiológica, a nossa vida física. Então os nossos pensamentos, eles são capazes de transformar a nossa vida, tanto positivamente quanto negativamente. Gente, isso é comprovado, isso é ciência. A física quântica já constatou que os nossos pensamentos, eles têm poder de influenciar os nossos hormônios. O homem é um ser sistêmico, um ser integral, sistêmico. E ele é aquilo que ele pensa. Isso que nós lemos aqui em Provérbios. Porque como imaginou na sua alma, aquilo que ele pensa é aquilo mesmo, assim é. Diz o sábio Salomão. Assim é. O nosso pensamento, ele nos influencia ao nosso sucesso ou ao nosso fracasso. E nós vamos ver na história do povo de Israel. Eu quero mostrar isso para você. Eu quero provar isso para você na Bíblia. Eu quero provar isso para você usando um texto bíblico.
Juízes capítulo 6 fala da história de Gideão. Eu quero provar isso para vocês, de que tanto a Bíblia quanto a ciência tem razão. A Bíblia diz que o homem é influenciado pelos seus pensamentos. A ciência diz a mesma coisa. E nós vamos comprovar isso na Bíblia, à luz da palavra de Deus. E aí eu quero que você analise a sua vida. Eu quero nesse momento que você analise as suas crenças, analise os seus pensamentos, analise as suas emoções, analise o seu comportamento. Se as suas crenças são crenças distorcidas, e se são distorcidas, logo os pensamentos são distorcidos, as emoções são distorcidas, e o comportamento é influência dessas crenças e desses pensamentos. Então vamos ler Juízes capítulo 6, fala da história de Gideão. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles no campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Nós temos aqui uma situação do povo de Deus. Nós temos aqui uma situação do povo de Israel sobre domínio, sobre escravidão dos midianitas. Este povo que foi escolhido por Deus para reinar, este povo que foi escolhido por Deus para conquistar, para prosperar, para ser um povo abençoado, este povo cujos seus patriarcas foram grandemente abençoados por Deus. Abraão, nós aprendemos a história de Abraão. Abraão foi próspero, Isaac foi próspero, Jacó, Deus prosperou, José de escravo se tornou governador do Egito. Mas o tempo passou e esse povo esqueceu a lei de Deus. Esse povo se afastou de Deus. Este povo se desviou dos princípios elementares da fé. E o que acontece? A Bíblia diz, o texto diz, a história nos confere que Deus os entregou nas mãos do inimigo por 7 anos. Viveu uma vida de dominação. A situação do povo não era boa. Ele vivia um ciclo já de muitos anos, de décadas, um ciclo doentio de roubo, de vergonha, de humilhação. E quantas famílias há que também estão nessa mesma situação, de um comportamento cíclico, que os mesmos comportamentos que acontecem numa geração se repetem na outra, e assim sucessivamente. Por quê? Por que será? Sofrendo humilhação, sofrendo vergonha, sofrendo prejuízo. E aí, meus irmãos, Deus, ele escolhe um homem, ele chama um homem para libertar esta nação do jugo, para tirar esta nação da escravidão. Ele chama o nome deste homem é Gideão. E o Senhor então envia o seu anjo a Gideão no versículo 12, 6:12. E o anjo do Senhor diz: o Senhor é contigo, varão valoroso.
o Senhor é contigo. E aí nós vamos aprender com essa história de Gideão, que embora o homem esteja sob opressão, sob domínio, esteja com uma vida derrotada, ainda assim Deus não o abandona. Deus, olha aqui, ó, Deus nunca vê o homem com negatividade. Deus nunca coloca o homem para baixo. Eles estão para baixo, a situação deles não é boa, mas Deus chega com ele dando uma palavra de esperança. Deus chega com Gideão mudando a mentalidade de Gideão. Embora ele se sentisse incapaz, com complexo de inferioridade, Deus diz que ele é valoroso. Deus nunca coloca o homem para baixo. Não importa a situação pela qual você esteja passando, Deus é contigo, varão valoroso. Homem valoroso, mulher valorosa. Embora estejam passando por a situação, o Senhor chama de varão valoroso. É o homem quem se desvaloriza. É o homem que se coloca em situações perigosas. Embora ele se colocando em situações perigosas, Deus não o abandona. Deus é amigo, Deus é companheiro, Deus nos ama, Deus quer sempre nos resgatar, Deus quer sempre reformar aquilo que na nossa vida precisa de reforma. Amém? Então o anjo chega e fala, ó, Deus, o Senhor é contigo, varão valoroso. E aí nós vamos aprender. Eu gostaria que você se colocasse no lugar desta personagem, no lugar de Gideão. Nós vamos aprender o modelo mental, o modelo cognitivo de Gideão. Como é que Gideão ele vai responder a este chamado de Deus? Nós vamos aprender aqui alguns questionamentos de Gideão que revelam crenças disfuncionais. O que é uma crença disfuncional? É algo que está em disfunção, ou seja, é algo que não está funcionando, é algo que está com problema. É a mente dele que está com problema, é o pensamento dele que está com problema, é a visão de mundo dele que está errada. Quando a nossa visão de mundo está errada, a forma como nós pensamos vai influenciar no nosso pensamento, nas nossas emoções, vai influenciar na nossa vida, vai impedir que nós venhamos crescer, avançar, conquistar. Porque os nossos pensamentos têm a tendência de ser negativos, de só olhar para a negatividade, nunca olhar positivamente para uma determinada situação. Alguns questionamentos vamos estudar então. Vamos fazer um estudo de caso de Gideão. Alguns questionamentos revelam que as crenças dele são disfuncionais. Versículo 13. Então o anjo diz, o Senhor é contigo, varão valoroso. Qual é a resposta dele? Se o Senhor é conosco, por que me sobreveio tudo isso? Por que eu estou nessa situação? Tem gente que questiona. Eu estou na igreja, mas por que eu estou nessa situação? Eu deveria estar melhor. Ora, uma vez que eu vim para a igreja, eu venho para a igreja para mudar de vida, eu venho para a igreja para melhorar, mas por que eu me encontro nessa situação? Por que eu estou assim? Se Deus é comigo, por que eu estou assim? Se eu entreguei a minha vida a Jesus, por que a minha vida não muda? Olha os questionamentos. Olha o questionamento. Vamos estudar esse pensamento. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Por que nos sobreveio a vergonha? Por que nos sobreveio a humilhação? Por que nos sobreveio a pobreza? Por que nós estamos plantando e não estamos colhendo? Por que nós estamos trabalhando duro e não estamos prosperando? Por que? De quem é a culpa? A culpa é de Deus? A culpa é minha? De quem é a culpa nessa situação? A Bíblia responde, versículo 1. O que diz o versículo 1?
Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Está aqui o motivo. Está aqui o motivo. Eles haviam se desviado de Deus. Eles fizeram o que era mal. Gente, o pecado ele nos afasta de Deus. O pecado ele nos leva à bancarrota. O pecado ele nos leva à humilhação. O pecado ele nos leva à pobreza. O pecado leva o homem à desgraça. E aí o que acontece? A pessoa ou a nação é responsável pela vida que tem levado. Você é responsável pela vida que tem levado, pela vida que você tem vivido. Você é o único responsável. Não transfira a sua responsabilidade para o outro. Gideão está se vitimizando. Ele está se vitimizando. Quem tem pensamentos distorcidos tem a tendência de se vitimizar. Ele considera-se injustiçado. Uma pessoa que se vitimiza, ela considera-se uma pessoa injustiçada ou não entendida. Eles estão nessa situação, mas ele não consegue ver as falhas em si mesmos. Ele não diz que o erro é deles. Ele não diz que foram os nossos pecados que nos levaram a essa situação, não. A pessoa, quando se vitimiza, ela atribui os seus fracassos, os seus insucessos para o outro. Ela transfere a culpa para o outro. A culpa é sempre dos outros. E Gideão está acusando Deus. Gideão está acusando Deus. Se Deus é conosco, por que estamos assim? Ele não olha para ele. Ele não diz, eu sei, nós estamos assim por causa dos nossos erros. Nós estamos assim por causa das nossas falhas. Nós estamos assim porque nós fizemos o que é mal perante o Senhor. Não. Mas ele levanta questionamentos. É assim também no nosso dia. Quando a pessoa ela não consegue olhar para si e ver suas falhas, é mais fácil apontar a falha nos outros. A culpa é do pastor. A culpa é da igreja. Estou decepcionado com a igreja. Não esteja decepcionado com a igreja. A igreja prega a verdade. A igreja lhe ensina a você viver uma vida melhor. Você precisa e tem que estar decepcionado com o globo. Você precisa estar decepcionado com esta sociedade pecaminosa e não com a igreja. Ou esteja decepcionado com você mesmo, mas não atribua a culpa ao outro. Nada justifica um determinado comportamento. Nada justifica. Então, Gideão está decepcionado com Deus. Se Deus é conosco, por que estamos assim? E aí ele continua, no versículo 13 ele diz: o Senhor nos desamparou. Olha a injustiça. Olha a injustiça, gente. Olha a injustiça. Olha como o homem é injusto com Deus. O homem peca, o homem quer que Deus abençoe. Ele está pecando, mas ele quer, ao mesmo tempo está recebendo as bênçãos de Deus. Não pode ser assim. Não é assim que funciona. Como é que o Senhor desamparou? O anjo está dizendo: o Senhor é o quê? Contigo. Olha a incongruência. O Senhor é contigo, varão valoroso. Pessoas que têm pensamentos disfuncionais, pensamentos cognitivos, ele tem a tendência de maximizar o negativo e de minimizar o positivo. Crenças disfuncionais, maximização e minimização. Ele maximiza, ele dá uma importância maior ao negativo e ele minimiza o positivo. O anjo está dizendo: o Senhor é contigo, mas ele não consegue entender isso. Ele não vê assim. Ele tem uma abstração seletiva. A pessoa que pensa dessa forma, ela tem uma abstração seletiva. Ela tem uma visão de túnel. Ela só consegue olhar do ponto negativo. Ela só consegue ver o negativo. Ele não consegue ver Deus.
Ele não consegue entender que Deus está com ele. O foco da atenção dele é negativo. O foco da atenção dele são os midianitas e não Deus. Ele tira a visão, os olhos de Deus. Ele foca nos midianitas. Ele foca no problema, na miséria dele. Ele está desqualificando o positivo. É uma coisa positiva, Deus está com a pessoa. É uma coisa positiva, Deus está com o homem. Mas ele não consegue ver. Só consegue ver, sabe o que? Desgraça. Só consegue ver desgraça na igreja, na empresa, na família, onde ele está. Ele só consegue ver coisa ruim. Por quê? Crenças disfuncionais, pensamentos disfuncionais. E a primeira reforma começa no pensamento. Começa no pensamento. Porque Deus nos abandonou. Que crença é essa? Crença de desamparo. Deus me abandonou. Me abandonaram. O pastor me abandonou. O meu líder me abandonou. A igreja me abandonou. Crença de desamparo. Ele se sente vulnerável, desamparado, frágil. A maneira como nós vemos a nós mesmos, a maneira como nós vemos os outros, a maneira como nós vemos Deus, a maneira como nós vemos o mundo, determina o que nós somos, o que nós fazemos e o que nós sentimos. A maneira como você vê a você. Se você se sente um fracassado, é isso que Provérbio diz: você vai se tornar um fracassado. Se você não confia em Deus, que Deus pode mudar a tua história, Deus não vai mudar enquanto você não mudar a sua visão quanto a Deus. Se você não mudar a sua visão quanto às pessoas, você não vai mudar. Vai ser esse seu pensamento com relação às pessoas. Você não vai confiar nas pessoas. Você sempre vai estar com aquela paranoia de que alguém está te perseguindo, de que alguém está falando mal pelas suas costas, de que alguém está falando mal de você. Enquanto você não mudar o pensamento, as coisas não mudam para você. Porque às vezes esse pensamento não tem evidência nenhuma. Não tem evidência nenhuma que alguém está te perseguindo. Não tem evidência nenhuma que alguém está falando de você. É sua cachorra. É a tua mente que está te sabotando. Por isso que a primeira reforma é na mente. Quando Gideão fala isso, ele está se entregando. Ele está revelando o que? Carência. Está revelando fragilidade, vulnerabilidade, necessidade de amar e ser amado. Segundo estudos, a maioria desses casos, desses problemas, segure aí, ocorre, sabe quando? Na infância. Culpa de quem? Do pai, que faz o filho e se manda, deixa só a mulher cuidando do filho. Do pai que se separou da mãe e deixou o menino só. Ele vai crescer com pensamentos e crenças disfuncionais. Porque a ausência do amor do pai, a ausência da presença do pai, aquele que regula, que determina as regras para a família, para a criança não está presente. Aquele que deve amar não está presente. Aquele que deve proteger, sustentar não está presente. A pessoa vai se sentir vulnerável, carente, frágil, necessidade de amar e de ser amado. Então ele diz: o Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas. O que ele está dizendo? Em outras palavras, o que Gideão está demonstrando? Uma crença de desamor. Deus não me ama, porque se ele me amasse, ele não teria me desamparado. Meu pai não me ama, porque se ele me amasse, ele não tinha largado a minha mãe e teria ido morar com outra mulher. Minha mãe não me ama porque se ela me amasse, ela não teria largado meu pai. Crenças disfuncionais. Então Gideão, ele diz: o Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas. Ele não nos ama. Ninguém me ama. Eu estou sozinho, me abandonaram. Mas é um pensamento sem evidências. Você vê como é que está o pensamento dele? O anjo acabou de dizer para ele: Deus é contigo. E ele diz: o Senhor nos desamparou. O Senhor nos desamparou. E aí o anjo diz: vai nesta tua força e livrarás a Israel
da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E aí levanta outros argumentos, sempre com pensamentos disfuncionais, síndrome de inferioridade. Como eu vou vencer? Diante de uma situação tão difícil, como é que eu vou vencer? E aí ele diz: a minha família é a mais pobre, e eu o menor da casa do meu pai. Complexo de inferioridade. Não é o evento em si que determina, que gera e que influencia as nossas emoções. Não é o evento em si, mas é como a nossa percepção acerca desse evento. Como é que nós vemos essa situação? Como é que nós manipulamos essa situação? Por exemplo, o celular não é problema nenhum. Ao contrário, é bênção para nós. Através do celular nós nos comunicamos. E tem várias outras funções que possam ser usadas a partir do celular. Mas quando eu uso esse celular de forma errada, de forma disfuncional, esse celular já não passa a ser bênção para mim. Ou seja, não é a situação, não é o celular que é o problema. Não é o celular que é o problema. O problema se torna quando eu faço mau uso do celular. A minha percepção acerca do celular é assim a minha. Não é a situação que é o problema, mas é como eu vejo essa situação. É como eu penso sobre esse evento. É isso que Provérbios está dizendo. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Crença, aquilo que nós pensamos, é toda a carga, todo o legado que vem conosco, desde a nossa infância, adolescência, desde o nosso histórico de vida. São os nossos esquemas, o nosso cérebro, a nossa mente cria esquemas, ideias, conceitos que estão enraizados dentro de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Eu dei um exemplo claro sobre isso domingo passado, falando sobre Abraão. Abraão e Sara criaram um esquema na sua mente. O esquema de Abraão era: onde nós formos, para nós livrarmos a nossa vida da morte, nós precisamos mentir. Esse era o esquema. Essa era a crença deles, que em qualquer situação de risco, os dois iriam mentir. São crenças disfuncionais, são crenças erradas. E através dessas crenças nós criamos então regras, padrões, criamos atitudes que guiam a nossa vida, que guiam as nossas condutas. E diante de uma determinada situação, salta na nossa mente o que nós chamamos de pensamentos automáticos, que estão dentro de nós, e dependendo da situação, eles são ativados e eles aparecem de forma rápida e automática na nossa mente, às vezes sem evidência do que aquilo vai acontecer. Foi isso que aconteceu com Gideão. O anjo diz para ele: vai nessa tua força. Vai nessa tua força. O anjo está dizendo que ele tem força. O anjo está dizendo que ele tem capacidade. O anjo está dizendo que ele é capaz de vencer. Deus conhece Gideão. Deus conhece o interior, a capacidade de Gideão. Deus está dizendo: vai nessa tua força, que tu livrarás Israel da mão dos midianitas. Mas ele tinha uma crença já enraizada dentro dele. Ele tinha uma crença central de incapacidade. Se você tem uma crença de incapacidade, enquanto você não mudar esse seu pensamento, você dificilmente vai vencer. Você vai enfrentar situações que esses pensamentos automáticos, eles virão à tona, eles virão nas suas ideias, e eles travam você, porque as crenças, os pensamentos, eles mexem com todo o nosso sistema. Chega no fisiológico, você trava, dá dor de barriga.
Você fica com dor de barriga, você fica com dor de estômago, dá tontura, começa a sudorese, começa a suar frio, a mão começa a suar, porque são as suas crenças, são os seus pensamentos. Trava. Enquanto você não mudar, você não vai vencer. Crença, no caso de Gideão, era uma crença de incapacidade, crença de desvalor. Ele não se valorizava. Ele interpreta a situação de forma negativa. Embora Deus esteja dizendo para ele que ele tem força, que ele é capaz, mas na mente dele já está enraizado que ele não pode. E aí o que ele vai fazer? Ele se autorrotula. Eu sou incompetente, eu sou fraco, eu sou frágil, eu não posso. São pensamentos negativos, autodepreciativos. E assim como ele se rotula como incapaz, ele começa a rotular os outros. Porque a mente dele, o olhar dele está disfuncional. Ele não consegue ver coisa boa. Ele rotula todo mundo. Para ele todo mundo é a mesma coisa. Aí ele começa a dizer: nessa igreja ninguém presta. Tem gente que presta nessa igreja assim. Tem gente boa nessa igreja assim. Tem gente boa que dá testemunho nas igrejas. Mas a pessoa que tem a mente disfuncional, para ela ninguém presta. Ela julga logo todo mundo, coloca todo mundo no mesmo saco, como nós falamos. É a generalização, ela generaliza, ninguém presta. Todo pastor é ladrão. Porque algum deu mau testemunho e já generaliza, todo pastor é ladrão. Porque é a forma, ele não consegue ver de uma outra forma. Ele não tem percepção diferente, a percepção dele é essa, uma crença disfuncional. Era assim, Gideão tinha o perfil depressivo, uma visão negativa de si mesma e uma visão negativa dos outros. Assim como ele dizia que ele era incapaz, também para ele Deus era incapaz de dar vitória para ele. Tanto é que quando ele aceita o chamado, ele tem que fazer prova 2, 3 vezes com Deus para ver se realmente era aquilo. Para ver se realmente era aquilo. Então ele diz: eu não posso. Por que tu não pode? Porque eu sou fraco. A minha família é a mais pobre. Ele olha para si e ele diz que eu sou o menor da casa do meu pai. Olha aí. Olha como está a mente desta criatura. Olha como está a mente de Gideão. Eu sou pequeno, eu sou menor. Igual Jeremias disse: ah, Senhor, eu não passo de uma criança. E Deus disse para ele: não diga, eu não passo de uma criança, porque onde eu te enviar, você irá. Eu estou contigo. Deus sempre reforça para o homem dizendo: eu estou contigo. Não é a tua pequenez, não é a tua incompetência, não é a tua fragilidade. Sou eu que vou fazer para você. Paulo diz que quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes no Senhor. Deus usa a nossa fraqueza, Deus usa a nossa debilidade para vencermos, porque Ele que vai fazer. Aleluia. Então olha a situação de Gideão. Os midianitas roubam, saqueiam, e eles estão pobres. Ele tem um pensamento automático negativo. Ele diz: isso é difícil demais para mim. Ele olha para a situação, ele olha para si e ele diz: isso é difícil demais para mim, eu não vou conseguir. Eu jamais conseguirei me livrar disso. Eu jamais conseguirei livrar Israel disso. Só consegue olhar o negativo. Não é assim. Em determinada situação na sua vida, não é assim também que você acha? Sempre maximizando o negativo e minimizando o positivo. Não é assim, gente? E aí o que acontece? Mexe com tudo. Qual é a reação emocional que o povo vai ter? Qual é a reação emocional de Gideão? Ele pensa negativamente por causa da sua crença, que ele já está desviado de Deus. Eles não acreditam mais em Deus, eles não creem mais em Deus, e diante de uma situação difícil ele pensa negativo, ele só pensa em catástrofe, ele só pensa em negatividade. E o que é que esse pensamento vai gerar nele? Tristeza, medo, frustração,
que essa tristeza, esse medo e essa frustração vão gerar o quê? Uma reação comportamental. Vai gerar o quê? Uma ansiedade generalizada. O que eles vão fazer? Eles têm medo do perigo. Eles têm medo da morte. Eles têm medo de ser saqueados. Sabe o que eles vão fazer para se livrar dessa dor? Porque isso é uma dor. Isso também é dor. Eles estão sentindo essa dor com tristeza, com medo. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão se proteger. Como? Eles vão se proteger da dor. Como? Se fechando, se escondendo. O que eles fizeram? Covas. Eles vão para as covas. Eles vão se esconder em covas. Eles vão para as montanhas. Eles vão para a caverna. Olha aí, ó. Fuga. Qual a reação fisiológica? Eu falei que mexe com tudo. Estresse, gastrite, dor de barriga, suor frio, tremedeira. Isso é comprovado. Um médico indiano, Deepak Chopra, ele diz que somos as únicas criaturas da face da Terra capazes de mudar a nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Somos os únicos da face da Terra que somos capazes de mudar a nossa biologia pelo aquilo que sentimos e pelo aquilo que pensamos. É o que nós chamamos de doenças psicossomáticas. E tem muita gente doente de gastrite, doente das articulações, doente do coração, doente da mente. A origem dessa doença não é física. A origem dessa doença é emocional. Milhares de pessoas, gente, estão se suicidando. Milhares de pessoas estão tirando suas vidas. Milhares de pessoas estão depressivas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão, ela será a pior doença daqui a 13 anos. Ela será a pior doença que vai matar mais do que o câncer e vai matar mais do que as doenças cardíacas. Precisamos mudar o nosso pensamento, ou esses nossos pensamentos irão nos matar, irão nos adoecer. A alma vai ser no corpo. Precisamos modificar. E como modificar? Como modificar e corrigir estas distorções? Pastor, isso eu aprendi quando pequeno. Na minha casa era assim, e o meu pai fazia assim, a minha mãe fazia assim. Mas você não é obrigado a repetir esse comportamento. Você pode mudar esse comportamento na sua vida, mudando o seu pensamento. Amém? Qual a base para essa mudança? A base da mudança desses hábitos está na renovação da mente. Diga: renovação da mente. Vamos ler Efésios capítulo 4. A Bíblia nos dá todos os componentes de cura. Jesus é o psicólogo dos psicólogos, o terapeuta dos terapeutas, o psiquiatra dos psiquiatras. A palavra de Deus é terapêutica. A palavra de Deus nos cura. Amém? A palavra de Deus modifica o nosso pensamento. A palavra de Deus corrige as nossas distorções. Vamos todos ler Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24. Diz assim: no sentido de que, quando ao trato passado vos despojeis, ou seja, vos despojei, lance fora, desapossa, lança fora, tira de você, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Coloque a mão na sua mente e diga: no entendimento. Diga: eu preciso reformar o meu entendimento. Toda reforma começa no entendimento. E vos revistais do novo homem.
Diga: novo homem, nova criatura, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos fazer uma reforma no nosso entendimento. Como é que está o nosso entendimento? Como é que está a nossa forma de ver o mundo, de ver a nós mesmos, de ver os outros, de vermos a Deus, de vermos o futuro? Como é que está a forma? Como é que eu estou encarando a vida? Como é que eu estou vendo tudo que está acontecendo ao meu redor? Eu preciso mudar o meu pensamento. Eu preciso mudar a minha percepção. Outro texto, segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, 5, Paulo diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Fortaleza, gente, é uma resistência que há na nossa mente, é um bloqueio que há na mente do homem, impede de pensar de forma diferente. São as crenças disfuncionais que funcionam como um bloqueio. Até um bloqueio é uma arma antiaérea contra a palavra de Deus. Veio a palavra de Deus, mas a mente já bloqueia. A minha mente já está bloqueada. Eu já estou resistente à palavra de Deus. Eu já venho com resistência. Eu tenho dificuldade de reter a palavra, porque é um bloqueio na mente, porque é uma fortaleza. E Paulo diz que essas fortalezas, elas precisam ser destruídas. Destruir fortaleza anulando sofismas, que são pensamentos distorcidos, que parece que é verdade, mas não é a verdade. Sofismas e toda altivez, orgulho, arrogância. Tudo isso tem que ser destruído da nossa mente. Tudo aquilo que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O nosso pensamento tem que estar sob o domínio, tem que estar sob a submissão de Cristo, amém? Não criarmos em nós resistência, não criarmos em nós bloqueios, não criarmos na nossa mente fortalezas. Paulo diz que essas fortalezas, essas resistências, elas precisam ser destruídas. Filipenses capítulo 4, 8 e 9. Paulo fala de uma mente saudável. Como é a mente saudável? Qual o conteúdo de uma mente funcional? Qual o conteúdo existente em uma mente saudável? Paulo diz finalmente, irmãos: tudo que é verdadeiro, diga verdadeiro. O que é verdadeiro? Aquilo que é autêntico, que é genuíno, aquilo que é real, aquilo que é diferente de engano, aquilo que é diferente de mentira. O engano e a mentira não podem estar no nosso pensamento, porque se engano e mentira estiverem na nossa mente, nos nossos pensamentos, as nossas crenças serão disfuncionais. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, o que é respeito é um sentimento que nos impede de fazer ou dizer coisas desagradáveis a alguém. Na nossa mente tem que haver respeito. Tudo que é justo, tudo que é reto, tudo que é sincero, tudo que é justo, precisa estar no nosso pensamento. A mente do marido, a mente da esposa, precisam ser justa. Os pensamentos precisam ser retos, porque se não for reto, ele vai trair, ela vai trair, porque as mentes, as crenças e os pensamentos são disfuncionais. A crença de um marido disfuncional: eu sou casado, mas eu posso viver como um solteiro. Eu sou casado, mas eu posso pegar qualquer mulher na rua que faça o que se aparece para mim. Isso é uma crença disfuncional. Isso é um pensamento distorcido. O jovem casou e ele acha que ele pode viver ainda como solteiro, porque a crença dele, ele precisa mudar. Então tudo que é justo, tudo que é puro, genuíno. Puro significa algo que é genuíno, algo que não tem mistura, é diferente de impuro. Se houver algo impuro na mente, pensamento distorcido, distorce o pensamento. Tudo que é amável, amor. Tudo que faz parte, que é digno de amor, amável, é diferente de ódio. Se houver ódio na mente, se houver ódio nos pensamentos,
pensamentos distorcidos, pensamentos disfuncionais. Vai ver a vida, vai ver o mundo de uma outra forma, vai interpretar a vida de uma outra forma, vai falar mal do outro. Não tem temor a Deus, porque o mal está implantado na mente. Tudo que é de boa fama, reputação, que é fama, reputação, honra. Se não tem boa fama na mente, se não tem uma boa reputação na mente, se não tem honra na sua mente, se não tem honra no pensamento, ele vai desonrar os outros, ele vai falar mal dos outros, ele vai mentir. Pensamento disfuncional. E se alguma virtude, o que é virtude? É exercer o bem e evitar o mal. Se o mal está na mente da pessoa, ela vai pensar errado, ela vai agir errado, o seu comportamento vai ser errado. Isso vai desencadear uma série de problemas emocionais, psíquicos, espirituais e físicos. Ela vai adoecer, porque o mal está dentro dela. Ele disse: alguma virtude, se há algum louvor, elogio. Louvor é elogio, não é crítica, não é crítica depreciativa, é elogio. Se algum elogio existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se existir essas coisas aqui, a pessoa tem uma mente saudável, ela tem uma mente funcional, que funciona bem. Os seus comportamentos serão bons, as suas emoções serão boas, a sua saúde será boa e os seus comportamentos serão bons. Está tudo aqui, ó. Está tudo aqui. Para modificar, para transformar, corrigir essas distorções, precisamos mudar o nosso pensamento. Precisamos fazer uma reforma na nossa mente, no nosso pensamento. Romanos 12:2. Paulo fala sobre transformação da mente. E não vos conformeis, ou seja, não se ajustem, não se moldem, não esteja moldado à cultura vigente. A cultura é secular. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Diga: transformai-vos pela renovação, ou seja, renovar, transformar, reformar. Reforma da mente, reforma do pensamento. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação de quê? Da vossa? O que é mente? Onde estão as nossas atividades reflexivas, a nossa cognição, a nossa vida afetiva, o nosso entendimento, o nosso intelecto, o nosso pensamento. Tudo isso está na mente. Tudo isso precisa ser transformado, tudo isso precisa ser mudado. Para quê? Por que, pastor, que eu tenho que mudar o meu pensamento? Por que eu tenho que reformar o meu pensamento? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida? É o que está aqui nesses textos, é o que está em Filipenses 4, é o que está em Romanos 12. Nós mudamos os nossos pensamentos, nós mudamos as nossas crenças quando nós passamos a ver as coisas sob o prisma de Deus, sobre a visão de Deus. Precisamos ter crenças positivas, mas para termos crenças positivas, nós precisamos olhar para nós precisamos conhecer a nossa identidade. Quem é você? Quem é você em Deus? Quem é você em Cristo? Pedro diz que Ele nos elegeu, Ele nos chamou para nós sermos raça eleita, povo de exclusividade de Deus, nação santa, sacerdócio real. O Senhor disse que nós estamos num patamar mais elevado. Cristo disse que nós somos mais do que vencedores. Ele nos transportou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu preciso saber quem eu sou em Cristo. Quem é você em Cristo? Quando eu me conheço, quando eu conheço a minha identidade, quem eu sei, quem eu sou, eu penso positivamente. Ao contrário de Gideão, Davi tinha uma crença positiva. Quando ele foi lutar com Golias, ele olhou a situação e ele disse: isto pode ser difícil,
mas não necessariamente impossível, porque o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, Ele é comigo, Ele está comigo e eu vou vencer com Ele, aleluia. Davi ao contrário, ele maximiza o positivo e ele minimiza o negativo. Ele está vendo Golias de 3 metros, mas na mente dele, Golias é do tamanho dele. Porque ele não olha para Golias, ele olha para Deus. Ele olha para Deus. Precisamos alinhar as nossas crenças, os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Porque em Isaías ele faz uma denúncia. Em Isaías 55, 8, 9, o Senhor diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Precisamos alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Precisamos ter crenças que funcionem, crenças segundo as crenças de Deus, os mesmos pensamentos de Deus, e não pensamentos e crenças disfuncionais, mentes carregadas. Uma mente disfuncional, o conteúdo de uma mente disfuncional, gente, é mentira, negatividade, desrespeito, injustiça, impureza, ódio, desonra, maldade, crítica, idolatria, vícios, prostituição, inveja, ciúmes. Se tem isso na mente, os pensamentos são disfuncionais, não está funcionando bem. Precisa alinhar esse pensamento com o pensamento de Deus. Nós precisamos alinhar os nossos pensamentos. Gideão precisava alinhar os seus pensamentos com os pensamentos de Deus. Lá no 25, o Senhor falou com Gideão, para Gideão vencer, para Gideão avançar, para Gideão ser livre daquela situação. Primeiramente ele precisava alinhar os seus pensamentos. E Deus disse para ele: e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar convenientemente. E toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares no bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa do seu pai, os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar, de novo edificado. O que Gideão fez foi corrigir os seus pensamentos, foi corrigir os pensamentos da sua família, porque o pensamento da sua família era: o nosso Deus não é Deus, o nosso Deus é Baal, porque na nossa casa nós temos um altar de Baal erigido. Deus quer curar o pensamento, Deus quer curar a crença. Deus diz para ele: derruba, tira o altar de Baal e levanta um altar para mim. Para curarmos as nossas mentes, nós precisamos tirar todos os altares. Nós precisamos tirar tudo aquilo que é disfuncional. Nós precisamos tirar da nossa mente, do nosso pensamento, do nosso coração, tudo aquilo que Deus não ama, e colocarmos aquilo que é dignamente amado por Deus: a verdade, a justiça. É preciso botar fora tudo aquilo que torna a nossa mente e o nosso pensamento disfuncional, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, tudo aquilo que é contrário às Escrituras. E assim nós teremos crenças funcionais,
tudo irá bem em nós, inclusive a nossa saúde física. Fiquem bem.